Olá, hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre um episódio específico que está relatado na Bíblia, que é Paulo perante o rei Agripa. E Paulo está preso, já há bastante tempo preso por pregar o Evangelho e por ser perseguido pelos judeus e fariseus ali da época. E já foi perseguido para a morte, já tentaram armar ciladas, já foi trocado de prisão, já houve troca de governo e ele se manteve preso. E aqui ele está em posse de Festo, que é um responsável, o governador da época ali. E estando ele sendo julgado e percebendo uma certa tendência nesse julgamento, ou uma facilidade para a condenação, quando ele tem a voz de fala, ele fala: olha, se esse julgamento vai continuar, eu não me importo de pagar caso eu tenha feito coisas erradas. E se eu fiz coisas dignas de morte, eu não corro da morte. Mas se eu não fiz nada, eu não vou continuar aceitando esse tipo de acusação, né? Então eu apelo para César. E na época o imperador, então ele estava dizendo assim: olha, eu estou diante de um júri que deve reportar a César, um júri menor, né? Eu estou sendo julgado numa primeira instância, nem era primeira, mas só para a gente entender aqui. Eu estou sendo julgado desse nível aqui, desse jeito, e isso deve ser... Esse julgamento está sob o comando de César. Se vocês não estão suportando como deveria, então eu quero que isso seja levado a César e que eu seja julgado na presença dele. Eu quero uma autoridade maior, analisando o meu caso, né? Então, de alguma forma, Paulo, entendendo quem ele era e o que ele fazia, ele recorreu ao mais alto juízo da época, no meio ou no contexto ali. E só isso daqui já daria para a gente extrair tantas lições, né? O fato dele recorrer à autoridade maior nos remete à autoridade divina sobre nossas vidas. Será que diante de um júri, será que diante de uma condenação, será que diante de algo que estamos sendo acusados, podemos recorrer para a autoridade maior? Será que eu posso dizer assim, que seja Deus quem me julga? Claro que todos nós podemos dizer, mas será que isso será em nosso favor? Então, eu não estou dizendo que esse é o foco da história, isso está em Atos, capítulos 25 e 26. Eu não estou dizendo que o foco dessa história bíblica seja isso, mas esse elemento me chamou a atenção e eu gostaria de fazer esse convite a refletir. Será que diante das acusações de nossa vida a gente tem podido recorrer a maiores autoridades? Olha, eu quero ser ainda mais exposto, eu quero um julgamento ainda mais firme, mas eu quero que ele seja, acima de tudo, justo. Eu não corro das minhas responsabilidades, mas eu também não quero pagar pelo que eu não fiz, e não faz sentido isso. E aí vai dizer que chega um rei, o rei Agripa, e tomando ciência da situação ali, né, ele escuta desse julgamento que estava acontecendo na presença de Festo, e ouve falar que Paulo pediu, né, essa questão de ser apresentado a César, de apelo para César. E Agripa fala assim: eu gostaria de saber mais dessa história, eu gostaria de ouvir ele. E aí Festo cria toda uma situação ali, né, um cenário, um júri, manda chamar Paulo de novo da prisão, e aí Paulo vai se apresentar para o rei Agripa, e ele faz isso de forma muito respeitosa, de forma muito serena e solene, uma forma muito lapidada na maneira de falar.
E aí ele apresenta a questão dele para o rei Agripa, conta a experiência e o testemunho de vida dele, a visão que ele teve, a experiência com Cristo, né, a luz que apareceu, enfim. E diante de todas essas coisas, isso irrita tanto Festo, que aqui no contexto dá a entender a tendência dele para a acusação de Paulo, irrita tanto que Festo chega ao ponto de interromper ele. E aqui no versículo 24 fala: a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, gritando: estás louco, Paulo? As muitas letras te fizeram delirar. Paulo, porém, respondeu: não deliro, ó excelentíssimo Festo. Como é que a gente tem reagido às pessoas que nos agridem, que nos ofendem ou até que nos interrompem? O comportamento desrespeitoso, invasivo, de acusação sem cabimento de Festo não tirou Paulo do lugar de quem reconhece a autoridade, ainda que sendo usada de forma pouco sábia por Festo. Paulo reconhecia a autoridade dele e o tratava como tal. Não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Creio que nada disso é estranho, porque isso não passou em lugar qualquer. E ele está falando aqui do rei Agripas, ele está diante do rei e fala: olha, Festo, o que eu estou falando aqui não é loucura, e o rei para quem eu falo sabe que não é loucura. E aí ele vai dizer que crê em profetas e que sabe que o rei também crê. E aí no versículo 28 o rei Agripa se manifesta, depois de um bom tempo de apresentação de Paulo aqui, né? Disse Agripa a Paulo: pensas que em tão pouco tempo pode convencer-me a fazer-me cristão? O que Agripa está dizendo aqui é: olha, eu até parei para te ouvir, mas você acha que essa história toda e essa coisa que você chama de testemunho, você acha que isso é suficiente para me convencer? Você acha que só isso, ou com poucas palavras, você vai me vencer para Cristo? E essa resposta aqui me fez querer gravar esse vídeo. Versículo 29, respondeu Paulo: peço a Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje estão me ouvindo, se tornassem tal quais eu sou, exceto as algemas. Paulo está respondendo diante de um rei que não foi exatamente agradável com ele, né? Falou: sim, você está falando tudo isso daí, e você acha que você vai me convencer com isso? Você acha que você vai me converter com essas poucas palavras? E a resposta de Paulo fala: olha, eu peço a Deus que seja por poucas ou por muitas palavras, eu desejo, realmente isso é o que está no meu coração, é que o Senhor, e não só o Senhor, mas todos os que estão aqui. Paulo está diante de inimigos. Paulo está diante de um júri onde o juiz era tendencioso e desrespeitoso, e diante de um povo que o levou, né, queria ele na presença desse juiz para condená-lo, e diante de um rei que não estava dando muito ibope para ele. E Paulo, diante de todas essas pessoas, fala: ou pelo meu muito, ou pelo meu pouco falar, pelo meu pouco ou pelo meu muito, eu realmente peço a Deus que todos vocês que estão me ouvindo se tornassem tais quais eu sou, exceto as algemas. O que ele está dizendo é: o mesmo Deus que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer, convivo e me relaciono, eu desejo essa mesma coisa para todos vocês. Eu desejo tudo isso que eu tenho vivido a cada um aqui, mas eu não estou desejando a parte ruim, a prisão não. Eu desejo a vocês tudo isso, exceto as algemas. Aí, a partir dessa fala dele, o rei Agripa sai com Festo e outros ali e fazem uma breve reunião e fala: olha, não tem o que falar de um cara desse, ele não tem acusação. Então Agripa disse a Festo: esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César.
E aqui a gente vai um pouco mais a fundo nessa mensagem e eu concluo aqui. A necessidade de Paulo se portar bem fazia com que gerasse conflito até diante do júri que queria condená-lo. Chega num ponto que a gente não tem o que fazer contra esse cara, e até enquanto a gente quer condená-lo, enquanto distrata ele, ele nos trata bem, ele paga o mal com o bem. E Paulo, naquele contexto, ainda está desejando que essas pessoas encontrem com Cristo e tenham uma verdadeira transformação, e Paulo não deseja as dores que estão sendo impostas nele, ele não desejava as algemas. Mas chega um ponto de nossas vidas que, mesmo diante de um júri popular, isso é muito louco, mesmo diante da avaliação e aceitação dos homens, o fato de termos apelado para a justiça de Deus não nos isenta de cumprir mais uns passos de pena. Repara nisso. Esse homem bem podia, versículo 32 do capítulo 26, a Agripa falou para Festo, esse homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Ou seja, pela conversa dele, pelos argumentos, pela apresentação aqui, a gente já podia liberar ele, né? Mas há um tempo aí atrás ele fez o apelo para César, que é uma autoridade que está em cima de nós, e como já entrou nesse mérito, não vamos acusar nem absolver, não. Vamos passar para frente esse juízo. Se a gente faz um paralelo aqui de César com uma maior autoridade, e bem como a gente fez no início dessa mensagem sobre a maior autoridade sendo Deus, quando a gente apela para Deus, as autoridades nessa esfera que nós estamos, ou no mundo, né? No caso aqui era o cenário de Paulo, mas se a gente falar, as autoridades desse mundo não serão suficientes para me condenar, nem para me absolver. Se eu apelar para Deus, se eu apelo para Deus e eu falo, olha, eu quero que Deus me trate, eu quero o juízo de Deus, eu quero o julgamento de Deus, ninguém desse plano vai poder me condenar mais, porque eu estou nas mãos de Deus. Mas ninguém desse plano também vai me absolver e nem vai aliviar aquilo que Deus tem preparado para mim, ainda que seja algumas dores. Perceba que o fato de Paulo, a partir desse episódio, ir para Roma, perante César, vai fazer com que ele testemunhe, pregue e leve essa palavra para outras pessoas. E às vezes o propósito de Deus em nossas vidas requer que a gente permaneça mais um tempo preso. E isso às vezes está além do nosso entendimento, claro, da nossa compreensão ou até do nosso aceite, mas recorrer a Deus é pedir que Ele conduza as coisas da melhor forma. E a melhor forma nem sempre é aquilo que a gente deseja. Seguramente Paulo desejava ser solto, seguramente ele desejava ser livre. Mas como ele disse na fala dele aqui, mais do que a prisão em si ali, o desejo dele não era propriamente ser absolvido, mas que todas as pessoas que estivessem ali conhecessem o Cristo que ele conhece e fossem transformadas como ele foi, sem ter que carregar as algemas que ele carregava. Que a gente, através do nosso testemunho, através da nossa vida, possa libertar pessoas, possa alcançar vidas e transformar sentenças, mudar corações, sem que pessoas tenham que viver carregando algemas que a gente carrega. Que enquanto a gente apelar para Deus, a gente aceite de bom grado e com leveza aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque sempre, sempre será em nosso favor e será para a glória do nome dele. Deus abençoe o seu dia.